Há um fenômeno mundial, que você já deve saber que está acontecendo, que é esse. O fenômeno do passa-se o ponto. Sabe quem é que tem passado o ponto? Várias igrejas sendo colocadas à venda. Por quê? Porque o culto virou uma chatice. Deus não tem mais graça. Na Europa, nos Estados Unidos, esse último aqui é no Brasil, o pessoal está vendendo igreja completa, de porteira fechada, como diz lá em Minas, né? Você leva ainda o presbítero e o diácono junto, você faz parte do pacote, leva o problema junto. O que acontece com o nosso cristianismo? Primeiro a gente precisa discernir e diferenciar cristianismo de religião. Ontem nós ouvimos aqui o Saião dizer nesse curso maravilhoso que ele deu para a gente sobre o reino de Deus, que a pessoa mais lascada do mundo que não tem jeito é o religioso. Porque religião não leva até Deus. Religião, quando ela se transforma em regras de procedimentos, de 200 coisas que eu tenho que fazer e 614 que eu não posso fazer para ver se Deus fica feliz, ninguém consegue viver desse jeito. Aí Deus de fato vira sem graça. Nós nos tornamos muitas vezes pessoas religiosas quando nós queremos saber quais as regrinhas eu tenho que cumprir para chegar até Deus. E o povo lá do profeta Malaquias estava querendo saber, só quero saber quanto é que eu tenho que dar. Quanto é o problema para que Deus fique legal comigo, para que eu não tenha dor de cabeça, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer. E essa cena de Malaquias, ela me arremete lá para o começo do Evangelho de João, quando Jesus vai exorcizar o templo. Você se lembra dessa cena? É uma cena duríssima. Que Jesus, numa das poucas vezes que ele fica indignado, ele entra no templo e vê uma porção de barraquinhas ao redor do templo, cada uma oferecendo um tipo de animal diferente, para o tipo de sacrifício que você quer, e tinha um esquema de cambista com o pessoal lá do templo para cobrar comissão. A religião havia virado um esquema comercial, sacerdotal, de privilégios. Jesus ele faz um açoite, um chicote, e começa a derrubar todas essas barraquinhas. Vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de covis e salteadores. Vocês estão brincando com as coisas de Deus. Isso é muito sério. A gente precisa analisar o nosso culto. O que a gente vem fazer aqui na igreja? A gente precisa analisar as nossas motivações. Porque Deus quer um culto verdadeiro, com alma. Deus não quer simplesmente que eu compareça protocolarmente aqui para marcar presença. Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Nós estamos mais em verdade ou em espírito do que em verdade. O pessoal havia negligenciado a adoração. A adoração não fazia mais sentido. E Jesus fala para aquela mulher do poço de Jacó: Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso não acontece somente aos domingos. Isso acontece a qualquer instante das nossas vidas. Você pode adorar a Deus com um amigo numa padaria durante a semana, tomando um café de manhã. Ou encontrando na casa de alguém à noite, simplesmente levando um abraço carinhoso. E nós muitas vezes ficamos presos a tradições, a ritos, a cultos que vão esvaziando o nosso coração. Porque o que a gente não quer é Deus, o que a gente quer é a bênção. A gente quer resolver o problema entre nós e Deus e ponto.
Sabe por quê? Porque Deus não é mais prioridade. Prioridade passa a ser as nossas vidas. E o Eugene Peterson, ali na introdução da mensagem sobre o livro de Malaquias, ele tem um parágrafo que eu traduzo aqui, que eu transponho aqui. Ele diz que Malaquias identifica uma crise numa época em que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus nas épocas em que a única coisa em que estamos interessados é em nós mesmos. Essa é uma grande crise. Eu estou mais preocupado com a empregada que eu posso ou não posso ter do que se Deus está feliz com a minha vida. Ele nos mantém na expectativa, instigando a curiosidade de saber o que Deus tem a dizer, a espera ansiosa por Ele, a prontidão para responder a Deus, que está sempre vindo a nós. Então você tem esse movimento lindo do livro. Deus está bravo, mas Ele está vindo. Ele está falando, eu amo você, cara. O que eu quero com você é um relacionamento muito mais profundo do que esse culto protocolar de meia hora que a tua vida está virando. Essa oração fervorosa que você faz, o Pai Nosso, antes de dormir, e não consegue terminar porque o disjuntor cai antes que você chegue na metade dela, porque você está tão cansado. Quero vida com você. Jesus veio para que a gente tenha vida. Vida abundante. Não essa religiosidade farisaica para secar coração e bater cartãozinho toda semana, bater o ponto. Veja o clamor do profeta e o clamor de Deus nesse capítulo. Primeira coisa que Deus fala, eu amo vocês. 3 palavrinhas só. E essas 3 são maravilhosas. E Deus está falando isso para a gente, queridos. Eu amo você. Você abre o livro do profeta Malaquias e encontra um Deus apaixonado, vindo atrás da gente, dizendo, larga a mão desse culto sem sentido. Vem viver uma vida comigo de relacionamento, de intimidade. Vem sentir o meu amor. Larga a mão dessa religiosidade protocolar. Anda com Deus, anda com Jesus. Todos os dias, cada dia. Para a gente lembrar que Deus nos ama, vamos olhar para a história. Deus fala para o seu povo, olha para a história. Quando a gente deixa de olhar para a história e fica olhando só para os nossos problemas, a gente se esquece de quanta coisa Deus já fez. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. E a gente não agradece, a gente se esquece. A gente só fica olhando para o que ainda não chegou de bênção. Tem gente que tem uma casa maravilhosa. Tem gente que tem pais e mães. Tem gente que tem educação. Você vai nas ruas aí fora, você encontra gente sem nada disso. Tem gente que não tem fama, que não tem dinheiro, mas tem amor. Tem uma casa onde é acolhido. Aproximadamente agora vai fazer 24 horas que o corpo daquela cantora famosa, Amy Winehouse, se eu não me engano, foi encontrado em Londres. A suspeita ontem é de que ela tinha tido uma overdose. E a gente fica aqui querendo ser feliz, achando que o dia que tiver a fama, que tiver os amigos, que tiver o dinheiro que aquela moça teve, a gente vai ser feliz. E ela tinha tudo isso e não era feliz. As reportagens dizem que ela já tinha problemas recorrentes com depressão, com álcool, estava se reabilitando.
Faltou um sacerdote cristão aparecer para ela e dizer: Jesus ama você. Não teve perto dela ninguém para trazer essa mensagem. Verdadeira felicidade que você está procurando, M, está em Jesus Cristo. Não está no nariz, não está no pó. Olha para a história. Lembra do amor de Deus. Veja que Ele está te convidando. Veja o movimento dele na tua direção. Cara, vamos viver junto. Eu te amo. O eu te amo de Deus não é igual ao eu te amo nosso, que a gente distribui assim como cartão de visita. Eu te amo e quero fazer de você uma pessoa segundo o meu coração, para que você seja feliz comigo, para que o teu culto seja um culto com alegria, com adoração, com santidade, para que a tua vida transmita a vida que eu tenho para te dar para outras pessoas. É por isso que Deus está bravo com o seu povo. Porque o seu povo tinha a função de ser sacerdote para todas as nações. E Deus fala: os caras aí fora de Israel estão me honrando mais do que vocês. Eu tenho mais honra no culto pagão, eles me levam a sério mais do lado de fora do que aqui dentro. Está escrito. Deus, livra-nos disso, Senhor. Do nosso culto a Ti ser menos agradável do que cultos de comunidades que nem são Tuas filhas. Deus nos livre disso. Cadê a honra e o respeito que me são devidos? E o maior clamor de Deus nesse capítulo é esse aqui: dobrem os joelhos e orem. Vocês, povo de Israel, confundiram intimidade com irreverência, com falta de respeito. Os outros estão me honrando com o que eles têm de melhor. Vocês me honram com sacrifício meia boca. Dão uma esmolinha. Nós somos mordomos. Nós não somos donos. O dinheiro que nós achamos que é nosso, não é nosso, é de Deus. Os bens que aparecem no nosso imposto de renda não são nossos, são de Deus. Salmo 24 diz que todas as coisas pertencem a Ele. Ao Senhor pertence os céus e a terra, pois Ele fez tudo. Tudo que está incluso aí dentro faz parte das posses dele. Eu e você e tudo que nós somos e temos. Esquecemos que nós somos mordomos e achamos que viramos donos. Brennan Manning, no seu livro Assinatura de Jesus, escreve uma carta aberta a todos os cristãos dos Estados Unidos. E eu queria mostrar esse trecho para vocês. A necessidade mais urgente da igreja americana é conhecer Jesus Cristo, viver e respirar as palavras do apóstolo Paulo. Tudo o que quer é conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição, pelo participar da comunhão de seu sofrimento. Filipenses 3, 10, 11. Você e eu somos chamados para ser pessoas à maneira de Jesus. Nada mais importa. Eu vejo igrejas se fechando ao redor do mundo. Nós vemos igrejas em crise no Brasil e no mundo todo. Nunca se escreveu tantos livros sobre para que serve a igreja, se a igreja vale a pena, se a igreja é de Deus ou se ela é descartável. Porque muitos de nós, e talvez até nós mesmos, por isso que nós precisamos abrir a Bíblia e deixar que ela nos leia. Talvez não estejamos nos caminhos certos, não estamos agradando a Deus com a nossa vida, com o nosso culto, com o nosso jeito de ser igreja. Porque nós esquecemos que eu
e vocês fomos chamados para sermos pessoas à maneira de Jesus. E isso deixou de ser prioridade nas nossas vidas. No começo desse ano eu tive com um ancião japonês aqui em São Paulo. E ele, logo depois do terremoto do Japão, ele me disse o seguinte: que o povo japonês tem as fronteiras abertas ao Evangelho, mas tem o coração fechado para o Evangelho. E o povo chinês tem as fronteiras fechadas ao Evangelho, mas o coração aberto. E com isso ele estava dando a entender que Deus deu uma chacoalhada no Japão para ver se o Japão acorda para Deus. Olha para quanta permissividade na nossa cultura brasileira nós temos tido. Nós não podemos mais dizer que o pecado é pecado sem correr o risco de sermos presos. Nós não podemos mais dizer na Bíblia que determinadas coisas e determinadas condutas são pecados. Você pode ser preso. Tem pastor preso ao redor do mundo todo porque está dizendo que determinadas coisas são pecados e nós achamos que são direitos adquiridos. Eu não me vejo como um profeta da calamidade. Mas eu tenho medo, lá no íntimo do meu coração, de Deus nos dar uma chacoalhada para ver se a gente não acorda como igreja, como nação, porque a nossa ética anda muito baixa, muito baixa. Dobra os joelhos e clama. Esse é o clamor de Malaquias. Se você está absolutamente satisfeito com o tipo de culto que você presta a Deus, então essa palavra não é para você. Mas se você está preocupado, então eu me solidarizo com você. Porque talvez a pessoa que mais corra o risco de cair na rotina aqui seja eu. Que tenho que abrir a Bíblia toda semana para pregar alguma coisa e corro o risco de pegar esse livro e fazer desse livro uma ferramenta de trabalho. E não a palavra de Deus, que é viva, que é penetrante, que transforma, que cura, que salva. Ai de nós, se nós brincarmos com as coisas de Deus, queridos. Então, o livro começa com a palavra dura. Nós vamos ter alentos ali dentro. Nós vamos ter promessas de bênção. Aliás, ele termina o livro dizendo que Jesus vai vir. Virá. Que a promessa, ela não ficou esquecida. Que Deus ia mandar João Batista e ia mandar Jesus. E quando você abre, vira a Bíblia, vira a página, é isso que você descobre que aconteceu. A promessa de Deus se cumpriu. Capítulo 3 de Mateus, estão ali João Batista e Jesus cumprindo as últimas promessas de Deus no Antigo. Para nós, para não matar a sua espiritualidade, investigue-se. Faça uma avaliação do seu culto a Deus. Não é o do seu vizinho, é o seu. É o meu, eu vou fazer do meu, faça do seu. Da honra e respeito que você tem dado a Deus na sua vida. E você tem dado o seu melhor a Ele? Ou a gente tem dado do que sobra? Do que ficou para trás? Deus nos ama. Deus quer ter uma vida conosco. E às vezes nós ficamos tão presos às nossas mazelas e não nos abrimos para essa vida que Deus tem para dar para nós. Abra as janelas do teu coração
ouça o clamor e o convite de Deus no dia de hoje. E busque a Ele hoje, nessa semana, como você nunca fez ou há muito tempo que você não faz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Fique de pé comigo na presença do Senhor. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Pai, eis-nos aqui, a começar por mim, diante da Tua palavra aberta. E nós pedimos perdão por tantas vezes que viemos aqui na Tua casa de maneira mecânica, não para Te encontrar, mas para fazer qualquer outra coisa. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Liberta os nossos corações, Pai, de uma espiritualidade morna, de uma religiosidade sem sentido. Livra-nos de brincarmos das Tuas coisas. Que o nosso culto, Pai, essa semana, seja um culto que Te agrade. Que o nosso coração Te busque, em primeiro lugar, como cantamos. Que o Senhor reine em nós, como cantamos. E que nós tenhamos amizade com esse Jesus maravilhoso, cujo nome é capaz de ressuscitar mortos e de sarar feridos. Faz esse milagre nas nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.